vai conversar, presta atenção você que está me assistindo, a gente vai esclarecer as nossas dúvidas sobre como manter a saúde financeira. Eu vou conversar com o Emerson Dias, que é palestrante coaching e está aqui no nosso estúdio. Tudo bem, Emerson? Boa tarde. Tudo bom, Jaque? Prazer enorme estar aqui, falar com vocês da Rede TV. Muito bom. Sobre um assunto muito importante que é a saúde financeira. Emerson, a gente tem um livro, daqui a pouquinho eu vou falar sobre ele, mas eu queria que você falasse para nós. Pelo que você constatou, conversando com pessoas, atendendo pessoas, tem algumas situações que se repetem às pessoas que têm problemas financeiros? Tem algum ponto que você citaria como um dos principais? Sim, eu acho que o comportamento influencia demais. Hoje em dia, os estudos mais modernos da psicologia econômica, eles falam sobre o comportamento. Porque o comportamento é que derivam os resultados. E às vezes o comportamento mal construído ao longo de uma vida, talvez, ele leva a resultados catastróficos na questão de finanças. Você falou de comportamento. Eu conheço muitas pessoas que nunca fizeram ou que fazem e não utilizam as planilhas. Essas planilhas de fato ajudam? Ajudam. Eu tenho comigo que os objetivos escritos, eles consolidam o pensamento. E um pensamento consolidado te leva a uma ação. Então é muito importante o controle, você ter planilhas. Talvez não precise ser planilhas muito bem elaboradas. Aquelas mais difíceis, podem ser as mais simples, né? Eu recomendo até que sejam simples, para que as pessoas criem o hábito. Porque uma planilha muito difícil, ela é até chata de você manusear. Geralmente, se você é uma pessoa que conhece bastante informática, por exemplo, Excel, essas coisas todas, você tem até prazer em lidar com isso. Mas não é o que a gente vê na maioria das pessoas, né? Nem todo mundo tem o hábito de ficar vendo planilhas. Mas eu posso fazer aquela planilha simples e me faz pensar, quando eu falo dessas planilhas, como meu marido é administrador, ele é cheio das planilhas, eu percebo também que muitas pessoas nem sabem quanto ganham e nem sabem quanto gastam, porque às vezes as parcelas estão tão grandes, a pessoa pensa que aquilo que é de cheque especial, que é de limite, faz parte do seu salário, mas não faz, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre a gente saber quanto a gente ganha e quanto a gente gasta. Exatamente. O primeiro passo para você ter um bom controle das suas finanças é você ter isso tudo anotado. Um exercício que eu recomendo para as pessoas é que elas façam o seguinte: começa dia 1º do mês e anota tudo que você gastou. No dia 2 a mesma coisa, no dia 3 a mesma coisa. Tudo, até o cafezinho. Até o cafezinho. Porque muitas vezes esses pequenos gastos, eles consomem uma quantidade enorme de recursos ao longo de um tempo. Então você vai anotando todos os dias, durante 30 dias você vai ter esse inventário dos seus gastos. A partir daí você consegue estabelecer, por exemplo, o quanto eu gasto em alimentação, o quanto eu gasto em entretenimento, o quanto eu gasto em esporte, o quanto eu gasto em lazer, o quanto eu gasto, por exemplo, com um vestuário. E aí eu consigo catalogar onde estão indo os meus recursos, por quais famílias de produtos eu estou consumindo. E a partir daí eu começo a fazer um planejamento financeiro, definindo objetivos para os próximos meses, por exemplo. Então, o primeiro passo é fazer uma planilha, é fazer esse controle diário dos gastos. Por aí a pessoa já vai ter bastante inspiração e ela já começa, como isso faz parte do dia a dia, ela já sabe que está controlando tudo isso, ela já começa automaticamente a criar alguns objetivos, a criar algumas preferências que antes ela nem sabia que tinha por determinados produtos, determinados serviços. Isso é muito importante, porque isso vai mexendo, vai formando um comportamento para quem está pensando em cuidar de finanças. Outra coisa que eu queria que você falasse para nós é, algumas vezes a gente tem a opção de pagar alguma coisa à vista ou parcelado. Quando nós devemos parcelar? Ou o ideal é sempre comprar à vista? Aí precisa fazer conta, né? Porque o pagamento à vista, se ele não tem qualquer tipo de desconto, não faz muito sentido você pagar. Muitas pessoas preferem, eu vou usar o cartão de débito, porque aí eu faço tudo no débito, está tudo certo. Talvez você está perdendo dinheiro aí, porque se você pagar tudo à vista e não tem desconto, seria mais interessante você, se tem um recurso disponível, guardar esse dinheiro, pagar num cartão de crédito, por exemplo, e ao final do mês, ou lá no dia que vence a fatura, você paga tudo de uma vez. Você ganhou os juros de uma aplicação financeira nesse período, por exemplo. Então, se você tem o dinheiro disponível na sua mão, vale a pena fazer conta. À vista tem desconto? Não. Então, paga crédito. Aliás, até algumas lojas, você faz, por exemplo, o cartão da loja, que também é um perigo, mas eu estou dando esse exemplo. Algumas lojas de algumas marcas, se você paga parcelado, você tem desconto. Correto. Aí você tem, às vezes eu falo assim, olha, eu vou pagar à vista. Mas aí eles falam, se você fizer no cartão em 2 vezes, eu te dou 10% de desconto. Gente, por que não fazer no cartão? Qual que é a vantagem que essas lojas têm? Porque geralmente a loja está fomentando a quantidade de cartões que ela vai oferecer no mercado. Então aí por detrás, ela está trocando talvez uma despesa de marketing por uma estratégia de ter mais cartões no mercado. Porque isso compõe a estratégia de venda dela futuramente, com certeza. Não existe almoço grátis. Essa é uma regra máxima. Ninguém dá nada pra ninguém de graça, dá nada né? pra Meu pai ninguém. sempre disse
isso, Emerson. Desconfie. Se está muito fácil, pode desconfiar. Mas muitas vezes, então, vale a pena parcelar, né? Esses descontinhos, esses detalhes podem fazer uma diferença pra gente, Podem fazer diferença. É sempre fazer conta. Acontece que as pessoas, e eu acho que até uma questão hoje que está se pensando muito, a educação financeira para crianças, porque a gente não aprende isso na escola. Infelizmente. Fazer matemática, cálculos matemáticas financeiras, a gente não aprende isso na escola. A gente vai aprender isso na faculdade, dependendo da profissão que você for estudar. Muitas vezes você não tem esse conhecimento de matemática, juros compostos, coisas que são de um linguajar muito específico e que as pessoas, em geral, não têm o acesso. Então, sempre é fazer conta. E aí eu recomendo, se você não consegue fazer essa conta, procure alguém que saiba, porque vale a pena, e vale a pena incorporar esse hábito, né, de talvez criar pequenas planilhinhas. Olha, se for R$100 com desconto de X%, é melhor a prazo ou à vista. Criar uma certa cartilha para você andar com isso no bolso. E aí você faz isso e você já tem mais ou menos ali uma conta rápida. Às vezes é um bloquinho de notas, que vai te acompanhar, né? É uma coisa que você faz à mão, não é nada tão complicado, Nada tão complicado. E você já sabe, né? Vou comparar à vista ou a prazo. Nesse valor vale a pena ou não vale a pena. E está tudo resolvido. Emerson, outra pergunta que eu gosto de fazer aos consultores, e às vezes há opiniões diversas, mas eu queria que você falasse sobre isso. No caso dos casais, os dois trabalham fora, o homem e a mulher, cada um recebe um salário. Há pessoas que optam por separar o salário dos dois e dividir as dívidas, dividir as despesas e tudo mais. E há casais que entendem que quando eles unem os dois salários e escolhem juntos ou colocam um dos dois que tem mais habilidade para administrar, tem a impressão de que deslancha melhor a vida financeira. Qual que é a sua opinião? Eu concordo com a tua opinião. Eu acredito que a partir do momento que você escolhe ter uma vida com alguém, você vai formar um casal, é importante que você converse sobre finanças. É importante que o outro saiba o quanto você ganha, que o outro saiba o quanto você gasta. É estranho casais que não sabem enquanto o outro ganha, né? É muito comum. Infelizmente. E é muito comum. Às vezes a esposa não sabe o quanto o marido ganha e aí ela acha que o marido ganha bastante porque ele está sempre disponível e às vezes o cara está querendo ali fazer um esforço tremendo para agradar a esposa, se comprometendo com dívidas, mas ele não tem a coragem de abrir o coração e falar, olha, esse mês não vai dar, por exemplo. Então, como qualquer outro tipo de assunto num relacionamento, finanças é mais um deles. Então, eu recomendo fortemente que os casais conversem sobre finanças, que abram mesmo as contas, né? Se vai dividir a vida, por que não também falar de finanças? Sem dúvida. E outra pergunta que eu queria te fazer é sobre poupar, porque a gente fala sobre o hábito de poupar, uma das causas que você cita para nós como problemas financeiros da gente é o comportamento, e eu queria te perguntar sobre esse comportamento de poupar. Qual a importância de guardar dinheiro, Emerson? Olha, é vital guardar dinheiro. Esses dias eu li uma reportagem que falava que 39% dos brasileiros têm o hábito de poupar. Olha isso, só 39%. Isso é perigoso. É menos da metade. Menos da metade. É menos da metade. É super perigoso, porque a gente não consegue prever o futuro. Nunca. A gente pode planejar, pode desenvolver, mas nunca a gente vai acertar 100% o futuro. Então, planejar o futuro implica em ter reservas. Para que naqueles momentos mais complicados, que você possa eventualmente sofrer ao decorrer da sua vida, você tenha condições de manter um nível satisfatório de renda, ou de alimentação, de vestuário. Porque alguém pode ficar doente, alguém pode perder o emprego, eventualidades podem acontecer a qualquer um, né? Você pode, por exemplo, você não tem seguro da casa e a sua casa, de repente, lá aparecem fissuras na parede porque teve uma questão de construção que foi mal feita, enfim. E aí, se você precisa sair da sua casa, para onde você vai? Como é que você vai resolver essas questões? Com que dinheiro, né? Com que dinheiro? Aí você, mas aí eu vou pedir emprestado para um amigo, para o parente. Pô, será que eles têm isso disponível? E depois você vai ter que pagar isso. Vai ter que pagar. Quanto que vai ser cobrado de juros disso daí? Então, eu acredito que para você ter uma vida plena, satisfatória, você precisa cuidar muito das finanças. E cuidar muito das finanças significa não gastar tudo que se tem. Por exemplo, aí o efeito poupança. Eu não consigo guardar 10%. Guarda 2%, guarda 3%. Porque essa poupança nos meses, ao longo da vida, ela vai fazer uma diferença enorme. Se eu não poupar nada, eu nunca terei nada. Se eu poupar 1%, já é alguma coisa. E eu vou formando o hábito da poupança. Para que ao longo da vida eu consiga, de repente, agora eu consigo poupar 2%, 3%, 4%, 5%. E aí eu vou conseguir chegar numa idade mais madura com uma reserva. Se nada aconteceu, ótimo, eu vou conseguir gastar esse dinheiro da melhor forma possível. Se aconteceu alguma coisa, não precisei depender de ninguém. Então, eu acho que faz
todo sentido poupar dinheiro. Onde entram os sonhos no poupar, na sua opinião? O poupar faz parte dos sonhos. Muitos sonhos que a gente tem na vida, dependem de dinheiro. E às vezes as pessoas falam assim, mas eu tenho um sonho que é impossível realizar. Por que é impossível realizar? Se você planejar, pode ser que você não consiga ano que vem. Mas pode ser que daqui a 3, 4 anos você consiga. O importante é não desistir dos sonhos. De repente vale a pena ficar 3 anos sem viajar, para daqui 3 anos você fazer a viagem dos seus sonhos. Uma viagem ótima, exatamente. E você saborear aquela viagem, sabendo, poxa vida, foi muito bacana, foi importante esse tempo todo que eu poupei. E agora eu estou aqui pleno, realizado, curtindo essa viagem que vale muito a pena. E essa retribuição que você dá a você mesmo pelo esse esforço de poupar é gratificante, é maravilhoso. Você, ao longo da vida, você ter esses momentos de celebração por aquele esforço que você fez em guardar dinheiro, é super recompensador. Agora, qual a orientação que você dá para quem está nos assistindo? A gente está falando de sonhos, de viagens e tudo mais, mas tem gente nos assistindo e está com corda no pescoço. Essa pessoa está escutando a gente falar e está falando dinheiro para guardar e eu não estou conseguindo nem pagar as minhas dívidas. Qual a dica para quem está no vermelho, Ederson? Olha, essa é uma decisão, obviamente que essa é um caso mais crítico, precisa de um pouco mais de conversa. Esses dias eu recebi uma mensagem muito interessante. Eu fiz um post na minha página e a pessoa falou, olha, vocês vão pagar minhas dívidas? Eu falei, não, a minha função não é pagar suas dívidas, o máximo que eu posso fazer é te ajudar a negociar essas dívidas, ou eventualmente fazer te oferecer alguma alternativa para você resolver isso. A responsabilidade da dívida é sua. Então, se a responsabilidade da dívida é de quem deve, a gente precisa fazer um pequeno exame sobre a origem dessa dívida. E aí tentar negociar, por exemplo, se ela tem dívidas mais caras e mais baratas, vamos pagar primeiro as mais caras. De repente essa pessoa tem, às vezes ela não olhou o todo que ela possui. Talvez ela tenha um carro, então ela poderia vender esse carro e quitar essas dívidas. Ah, mas eu vou andar de transporte público? Talvez por um tempo faça todo sentido, porque um carro custa bastante dinheiro na manutenção. E é muito custa estacionamento, custa gasolina. Impostos. Impostos, carro é um gasto, né? E aí se a pessoa está nessa situação de dívida, talvez ela não tenha um seguro, ela pode bater esse carro em alguém, e aí vai aumentar essa dívida, como é que vai fazer? É muito comum, esse é um hábito bastante comum do brasileiro, ter um carro bom na garagem, mas não tem um plano de saúde. Com dívidas. Então, não tem a casa própria Não ainda. tem a casa própria, que é um grande sonho do brasileiro. O grande sonho do brasileiro é a casa própria, a saúde e automóvel. Então, quer dizer, qual é a ordem de prioridade que você está dando para o seu dinheiro? Talvez valha a pena você ter um carro um pouco mais antigo e não ter dívidas. Pega um carro popular ao invés de um carro zero. Exatamente. E faça um plano de saúde que é tão importante. É tão importante, porque o que adianta você ter um carro bom para te levar para o hospital? Não faz muito sentido. Então é melhor você ter uma saúde em dia, e aí quando você tiver com as suas finanças equilibradas, aí você, como a gente falou dos sonhos, aí você se dá esse presente. Agora eu vou me dar aquele carro que eu tanto quis, que eu tanto sonhei, mas agora eu tenho condição de tê-lo. Hoje talvez eu não tenha. Então é muito comum as pessoas virem me procurar com dívidas e tem automóvel lá na garagem. Então quer dizer, o que é mais importante para você? Não ter dívidas ou ter um automóvel? Eu quero ter os dois. Talvez neste momento não dá. Você vai ter que fazer uma escolha. E fazer escolha sempre é abrir mão de algo. Mas abrir mão de algo que lá na frente eu possa, obviamente, recuperar. E às vezes vale um pouquinho a pena você esperar para dar uma grande entrada ou para pagar o seu carro à vista, porque aí faz muita diferença, né? Faz toda a diferença. Um carro, eu lembro que há algum tempo a gente estava fazendo algumas pesquisas, eu e meu marido, e um carro totalmente financiado, ele sai quase 2 vezes o seu valor. Sim. Então, às vezes, você pensa assim, em um ano e meio, eu juntaria o dinheiro para pagar à vista um carro popular. E se você for parcelar, você vai ficar 3 anos pagando. Exato. De repente, compensa esperar um pouco, né? Compensa esperar um pouco. Porque o que é a dívida conceitualmente? A dívida é você trocar, é você adquirir algo agora em troca de um dinheiro que você ainda não tem. Então o que as pessoas querem? Bom, como eu quero satisfazer esse desejo agora, eu quero comprar agora, não vou guardar dinheiro para daqui a 3 anos eu ter o carro. Só que você esquece que essa dívida vai durar 3 anos. E você vai ficar com o carro 3 anos do mesmo jeito. E daqui a 3 anos esse carro que você hoje era um sonho maravilhoso, talvez não seja tão interessante. Porque já surgiram novos modelos e você talvez já está querendo outro carro. Então vale a pena, né? Pensar o quanto vale a pena você ter tanto esforço para adquirir alguma coisa através de dívida, se não faz mais sentido você esperar um pouco e ter a condição de comprar isso à vista com um preço muito melhor, porque obviamente que o dinheiro na mão ele vale muito mais do que o dinheiro que você vai pagar com dívidas, porque você vai pagar além do valor que você pegou, os juros. Ederson, a gente está caminhando para o final do nosso bate-papo, eu queria que você falasse para nós sobre o livro. O
O livro, o título, né, o Inédito Viável. O Inédito Viável é uma frase do Paulo Freire, grande educador brasileiro. E o livro, ele busca exatamente essa coisa do sonho. O que é o inédito? É aquilo que ainda não aconteceu. E viável porque ele tem que ser execuível. E aí no livro eu dou dicas e coloco ferramentas para que as pessoas planejem as coisas. E eu coloco isso em 4 perspectivas. Finanças, que a gente falou aqui hoje. Saúde social, que é aquela coisa do relacionamento. E independente, relacionamento homem, mulher, marido, né, família, essas coisas todas, amigos, eu incluo tudo redes isso sociais, como redes sociais, relacionamentos sociais, porque é vital para o ser humano. O Tom Jobim já falava na música Wave, né? Fundamental é mesmo amor, é impossível ser feliz sozinho. Então, relacionamentos são fundamentais para o ser humano. E as outras 2 perspectivas são saúde financeira, saúde física, o nosso próprio organismo, aí eu vou entrar em questões de saúde, e nosso desenvolvimento intelectual, porque a gente tem que estar sempre exercitando a nossa mente. Assim como a gente exercita o corpo, a gente também precisa cuidar da mente e procurar um desenvolvimento intelectual ao longo da vida. Seja qual for, eu quero aprender sobre cerveja, eu quero aprender sobre vinho, eu quero aprender sobre minha profissão, eu quero aprender sobre literatura, eu quero aprender idiomas, não importa, o cérebro precisa estar em constante movimento. Isso até, seja um hobby, seja o que for, né? Seja o que for, porque inclusive isso nos ajuda a ganhar dinheiro. Né? Se eu tenho um hábito, um hobby, que ele é uma coisa que as pessoas gostam muito e que eu entendo muito daquilo, por que não? Tornar isso como uma profissão para mim, ou um trabalho alternativo. Tornar-se um coach até, Tornar-se um coach até, exatamente. Se você faz isso com prazer e gosta, por que não ter uma renda alternativa? Até para melhorar as suas finanças. Eu posso trabalhar no emprego fixo e aos finais de semana ou à noite eu posso fazer coisas paralelas que eu gosto, que são bacanas, que é interessante. Às vezes você é expert em alguma coisa e está perdendo dinheiro, né? Tá perdendo Porque dinheiro. Hoje tem a possibilidade de você fazer palestras e ajudar pessoas naquilo que você tem muito conhecimento. Às vezes você não dá tanto valor para isso. Eu conheço pessoas, isso deve ter acontecido com você, que passam a se interessar e estudam uma vida inteira uma determinada área e trabalham com outra. E daí um dia elas descobrem que podem começar a fazer palestras e ajudarem pessoas naquela área, exatamente, né? Exatamente. Tem um tema que hoje, né, com as redes sociais, com a internet, tudo isso, a geografia não manda mais em nós. Então o que acontece? Você pode estar aqui falando para um monte de pessoas, você pode estar atendendo com redes sociais interesses dos mais diversos no Brasil inteiro sem precisar se movimentar. Você pode fazer workshop pela internet. Você pode fazer um workshop pela internet. E aí você conhece o assunto, você gosta, é uma autoridade naquele assunto, por mais estranho que possa parecer para os outros. O cara vai falar de carrinhos de brinquedo, mas tem muita gente que adora isso. Então o cara vai ser um expert naquilo, vai falar sobre aquilo, vai criar a sua própria comunidade, pode escrever livros sobre aquilo, pode fazer palestra, workshop e vai ter uma renda alternativa. E talvez até isso vire a atividade principal da pessoa. Olha que bacana. Passar uma vida fazendo o que você gosta e ganhando dinheiro. Olha, eu conheço muitas artesãs que são formadas em várias áreas e quando descobriram, porque muitas delas sempre gostaram do artesanato, aí um dia elas olharam e falaram, não, peraí, isso aqui pode ser a minha renda. E eu conheço mulheres que abandonaram a profissão que tinham e falam que na verdade hoje são artesãs porque fazem o que amam mais do que a antiga profissão. É um bom caminho, de repente, né? É um bom caminho. O próprio Aristóteles já falava isso 300 anos antes de Cristo. Né? Encontrar aquilo que nos faz feliz, aquela que é a nossa missão. Onde se cruzam os nossos talentos e as necessidades do mundo, aí que está a nossa vocação. Olha que coisa linda. Incrível, né? E infelizmente eu tenho que encerrar, Emerson, vai ser um prazer te receber aqui, muito obrigada. Quem quiser entrar em contato, tem o Facebook. Como você está no Facebook? O Inédito Viável, né? Exatamente. E tem também o telefone, 0 operadora 11 3508 9609. Tem o site também, que é www.oineditoviável.com.br. Tem o e-mail aqui também, que é ewd@oineditoviável.com.br. Assim, através do site eu também consigo adquirir o livro, né? Através do site você consegue adquirir o livro. Muito obrigada, Emerson. Obrigado, uma ótima tarde. Prazer estar aqui. O prazer é todo